Olá, pessoal! Bem, vamos dar continuidade ao estudo da bioquímica dos orgânicos. Anteriormente, já tínhamos estudado o capítulo dos carboidratos. Hoje, vamos dedicar o nosso estudo ao grupo dos lipídios. Os lipídios são os óleos e gorduras. Essas moléculas são moléculas de extrema importância para o nosso organismo e são encontradas em todos os seres vivos. Bactérias, fungos, protozoários, animais, vegetais possuem lipídio em sua constituição. Sendo que as grandes fontes de lipídio, são os organismos animais e vegetais. Tá? Nós sabemos que da parte subcutânea do suíno se extrai a banha, ali é uma grande fonte, uma fonte riquíssima de lipídio, que é utilizado para preparar aí diversos alimentos de origem animal, que é usado para preparar também até o bacon que a gente consome, ok? Outro organismo que apresenta também, pessoal, são os vegetais. Tá? Os alunos sempre ficam surpresos quando eu falo que o vegetal é grande fonte de lipídio, e hoje o nosso almoço foi preparado com óleo, de soja, e soja é de origem vegetal. Foi preparado com óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, tá? Todos eles de origem vegetal. Os sementes são locais de estocagem de lipídio para vegetais, ok? Bem, esses vegetais são moléculas que se caracterizam justamente pela sua apolaridade. A apolaridade implica dizer que essa molécula ela tem incapacidade de se misturar com moléculas polares, como é o caso da água. Ou seja, o lipídio é um tipo de substância que não se mistura à água, formando fases diferentes com esse tipo de composto. Então, esse é um tipo de molécula, pessoal, que ela não chega a formar um polímero. Ele é um constituinte isolado. Lembra que eu falei para vocês anteriormente a respeito do glicogênio, que é um polissacarídeo? É uma molécula de glicose emendada uma na outra, formava um grande polímero com mais de 10 mil moléculas de monossacarídeo. Pois é, com lipídio nós vamos não ter esse aqui. Ele é uma molécula que é maior que os monossacarídeos, porém eles são agregados de átomos de carbonos um atrás do outro, tá ok? Em caudas chamadas de caudas de ácido graxo e presente também no glicerol. Então vamos ver aqui para ficar mais didático para a sua compreensão. Isso que você está vendo aqui é uma molécula chamada de glicerol. Ele é um álcool, ele tem essa substância aqui chamada hidroxila, que isolada no carbono dessa maneira, ele faz com que isso aqui seja uma função álcool. Isso aqui é conhecido popularmente pelo nome de glicerina. Aqui está o ácido graxo. O ácido graxo é essa substância que na extremidade dela, tá vendo essa molécula? Na extremidade dela eu tenho uma dupla O e um OH. Essa função é uma função orgânica chamada ácido carboxílico, que isso aqui é o nosso ácido graxo. Então, eu tenho nesse momento um glicerol e um ácido graxo. Para que eu possa formar o lipídio, eu tenho que unir os dois. Então, para fazer essa união, esse átomo de oxigênio, que está pronto a fazer aqui duas ligações, ele já fez uma com carbono e uma com hidrogênio. Quando ele isola do hidrogênio, o hidrogênio fica interessado em fazer uma nova ligação química. O carbono perde a sua hidroxila e também fica interessado em fazer uma ligação química. Daqui eu retiro uma molécula de hidrogênio e aqui uma de OH. H mais OH, H2O. Então daqui eu retiro uma molécula de água e faço a fusão dessas duas moléculas, tá? Na verdade faço a ligação, não a fusão. A ligação dessas duas moléculas. Esse tipo de reação é chamado de reação de esterificação. Bem, aqui está um exemplo, um outro exemplo para você, tá? Eu coloquei esse aqui num tamanho maior para ficar mais claro ainda no seu visual. Então aqui eu tenho a C-OH, que é o meu ácido graxo, o ácido carboxílico. E aqui eu tenho o meu álcool, que vai perder esse grupamento H. Então, H mais OH, H2O. Essa molécula liga-se com esse átomo de carbono e o que eu vou ter aqui é uma reação de esterificação. Tá ok? Bem, pessoal, uma coisa importante que nós saibamos é qual a importância dessa organização, qual é a importância do lipídio em geral para o corpo da gente, tá? Então vamos entender as funções que esse lipídio exerce no nosso organismo. Os lipídios são fontes e reservas energéticas. O nosso corpo, ele reserva o lipídio para um uso futuro. Esse aqui é a nossa fonte de energia em uma situação de jejum prolongado. Nós temos o seguinte, em sequência, em momentos de jejum, o corpo recorre primeiro
ao glicogênio. O glicogênio não é lipídio. Recordando, o glicogênio ele é um carboidrato, ele é um polissacarídeo e ele possui milhares de átomos, milhares de moléculas de glicose em sua constituição. Esse glicogênio é para um uso mais instantâneo no jejum. E é um tipo de substância, pessoal, que é capaz de fornecer energia para o corpo, né, o glicogênio, em um curto intervalo de tempo. É diferente do lipídio. Uma pessoa que tem aí 1,70 m, né, que tem aí em torno de 60 quilos até 70 quilos, ela vai ter reserva energética para poder permanecer num jejum durante semanas. Então, ele é um tipo de reserva que é feito para ser utilizado a longo prazo, tá? E é uma molécula que tem a capacidade de armazenar grande quantidade de energia em seu interior, tá bom? Uma vez oxidado, esse lipídio libera grande quantidade de energia. Outra função dos lipídios é atuar como isolante térmico. Bem, pessoal, os animais de regiões muito frias, animais que estão presentes, por exemplo, na região do Ártico, eles têm uma ampla camada de gordura no seu corpo, naquela região subcutânea chamada de tela subcutânea, que ela exerce para ele duas funções. Primeiro, ele atua como isolante térmico. Tá? Esses animais podem ficar em temperaturas inferiores a menos 30, menos 40, tem áreas do Ártico que tem menos 60 graus, e esses animais conseguem sobreviver graças a esse grande depósito de gordura existente em seus corpos. Okay? Além de funcionar como isolante térmico, ali também você tem uma reserva de energia. Então, fora desse período de sonolência profunda ou de hibernação do animal, eles pastam por muito tempo, fazem uma alimentação muito intensa para que eles possam ter grande quantidade de energia para subsidiar a fabricação de lipídio e essa tela subcutânea aumentar em tamanho para que eles possam utilizar isso durante o inverno rigoroso. Ok? Bom, pessoal, além disso, ele compõe a membrana plasmática. Olha para você ver a importância dos lipídios, gente. Sem lipídio nós não teríamos célula. Tá? É ele que vai trabalhar justamente formando o nosso isolante celular, que é a membrana plasmática. Além disso, ele atua como isolante elétrico. No nosso corpo, pessoal, nós temos células chamadas neurônios. E no neurônio corre energia, corre uma energia que você é capaz de medi-la em DDP, tá? Se você tiver um voltímetro, você é capaz de medir a eletricidade que existe no neurônio, tudo bem? Então o que vai acontecer? E essa eletricidade ela é isolada das outras células devido a uma estrutura membranosa que existe no axônio do neurônio, que é chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina atua como isolante elétrico. Esses lipídios, eles compõem hormônios e corantes. Tá? Os hormônios, como é o caso dos hormônios da progesterona, do estrógeno, a testosterona. Os corantes, como por exemplo, os carotenoides, que são substâncias que estão presentes na beterraba, na cenoura, todos eles são constituídos de lipídios e fazem parte de um grupo especial de lipídios. Bom, desses lipídios, pessoal, eu quero trabalhar com vocês os grupos de lipídios. E dentre os principais nós temos o primeiro deles, são os glicerídeos. O que são os glicerídeos? Os glicerídeos, eles são constituídos por 3 caudas de ácidos graxos a um glicerol na maioria absoluta dos lipídios. Você pode ter glicerol constituído de uma cauda, você pode ter glicerol constituído de 2 caudas de ácido graxo, tá? Mas a grande maioria possui 3 caudas de ácido graxo ligado a um glicerol. Esses são os lipídios mais comuns da nossa dieta. No nosso dia a dia, nós fazemos muito uso desse tipo de lipídio. Esse, pessoal, que é o lipídio que está presente, por exemplo, no azeite de oliva, no óleo de soja, no óleo de milho, é o que está presente no bacon. Tá? Então, esse glicerídeo, pessoal, ele tem uma particularidade que vai servir para diferenciá-lo do lipídio de origem animal do lipídio de origem vegetal. O lipídio de origem vegetal, ele é um lipídio que apresenta ligações duplas. Quando você fala que o lipídio tem ligações duplas, você fala que esse lipídio é um lipídio do tipo insaturado. A palavra insaturado quer dizer que naquela sequência de carbonos da cadeia carbônica, existe um local em que haverá uma dupla ligação. Essa insaturação faz com que esse lipídio tenha um aspecto líquido à temperatura ambiente. Você pode observar no frasco de óleo de sua casa, no vidro de azeite, que ele tem uma consistência líquida a 25 graus Celsius. Isso acontece por quê? Devido a essa dupla ligação,
essa insaturação existente da molécula, ele cria um arranjo que o mantém líquido. Vou mostrar para vocês posteriormente. Os lipídios de origem animal, eles apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Eles são classificados como lipídios saturados. Esses lipídios saturados têm uma estrutura sólida à temperatura ambiente. Então, são exemplos dos lipídios sólidos de origem animal do grupo dos glicerídeos, o bacon, o toicinho. São exemplos de lipídios líquidos, o óleo de mamona, o azeite. Em geral, existe uma maneira de você chamar esses lipídios, né? Você usa mais o termo gordura para lipídio animal e usa mais o termo óleo para lipídio vegetal. Pessoal, vegetais também podem ter gorduras sólidas, tá ok? Assim como animais também podem ter gorduras líquidas, tá ok? Então vamos entender isso aqui olhando para a molécula. Aqui tá para você ver, olha só. Essa molécula é uma molécula de ácido graxo saturado. Você pode ver que entre um átomo e o outro de carbono existem apenas ligações simples. Já na molécula de ácido graxo insaturado, você tem essa dupla ligação. E é justamente essa dupla ligação que faz com que essa molécula tenha essa curvatura. Essa curvatura interfere diretamente no estado físico da molécula. Por quê? Porque quando você tem ligações assim, você vai emparelhando uma molécula de ácido graxo em cima da outra, ela consegue se encaixar melhor. E elas ficam muito próximas uma da outra. E molécula próxima te lembra o quê? Uma molécula de aspecto sólido. Essa distância gerada por essa curvatura da ligação faz com que o lipídio seja líquido. É por isso que você ouviu falar de gordura saturada e gordura insaturada. Durante muito tempo se falou que você deve fazer uma ingestão de gordura insaturada em relação às gorduras saturadas, que as gorduras saturadas têm maior chance de gerar complicações no organismo, principalmente complicações do tipo cardiovasculares, tá ok? Então esse aqui, gordura insaturada, se refere à gordura vegetal, enquanto saturada, gordura animal, tá? Pessoal, tá aqui para você a representação do lipídio insaturado, lipídio saturado, né, de origem animal, e aqui embaixo de origem vegetal. Está aqui para você o lipídio mais famoso da nossa dieta, que é o triacilglicerol, né? Faz parte dos glicerídeos. Você já ouviu falar muito disso aqui nos exames de sangue da vovó, né? Do papai, da mamãe, né? Avaliar o triacilglicerol. Então, como que ele é constituído? Ele é constituído por 3 caudas. Vai ser fácil de você lembrar o nome. O Rodriguinho vai explicar aqui para você. Olha o tanto que é fácil, ó. Tri, te lembra quantos? 3. Então, ó, 1, 2, 3. 3 o quê? 3 ácidos. Triacilglicerol. Fácil, né? Tranquilo? Então, o triacilglicerol é o lipídio da nossa dieta, o mais comum de todos, tá ok? Então, vamos ver como é que isso aqui é exigido nas provas de vestibulares, pessoal. Vamos fazer essa questão aqui da Paraíba. Eu vou dar aí para você 30 segundinhos para você ler e chegar à resposta certa. Tranquilo, né, pessoal? Qual a letra correta aí que você achou? Se foi letra E, está corretíssimo com o que o exercício solicitava, tá ok? Bem, gente, o outro grupo de lipídios que existe são os lipídios classificados como cerídeos. Os cerídeos, eles são resultantes, pessoal, da união de um monoálcool, ou seja, um único álcool. Você lembra que lá no caso do glicerol existia 3 OHs, aqui nós vamos ter apenas um OH, tá? Associado a uma molécula de ácido graxo. Isso faz com que esse lipídio, pessoal, seja mais consistente. Ele é um lipídio que é diferente do lipídio de origem animal e vegetal, tá? Boa consistência mesmo. Esse lipídio, ele tem consistência de cera. Onde nós vamos encontrar esse tipo de lipídio, pessoal? Esse que é o lipídio do favo de mel, tá? A colmeia, aqueles favos da colmeia são feitos com esse tipo de lipídio chamado cerídeo. Ele é uma cera. A cera da folha e a própria cera produzida pelo ouvido. Então, o que vai acontecer? Isso aqui que você está vendo, ó, gente, é feito com um arranjo de cerídeo. Bem como essa estrutura que está aqui na superfície da folha, você ainda vai estudar na botânica, você vai ver que ele tem esse constituinte, que ele é chamado de cutina. A cutina, também conhecida pelo nome de cutícula, ele está na superfície da epiderme dos vegetais e ele atua como um impermeabilizante. Vamos entender o papel da cutícula? Olha bem, o lipídio é o que, gente? Polar ou apolar? Apolar. Mistura ou não mistura com a água? Não mistura. Então o que vai acontecer?
Você está vendo que as moléculas de água estão em cima da folha, elas não vão penetrar na folha. Por quê? Porque ele é uma molécula polar, a água, e o lipídio é uma molécula apolar. Ele não consegue, ele não vai dissolver esse lipídio aqui para que ele possa conseguir fazer um arranjo aqui, que ele possa penetrar no interior celular. Mas o importante aqui, gente, não é a água que não entra, tá? O importante é que é a água que não sai da folha. Isso promove a economia hídrica do vegetal. Bem, o outro tipo de lipídio são os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles são lipídios que entram num grupo especial, por quê? Porque esses lipídios, pessoal, eles vão ter dois ácidos graxos na constituição, vai ter a molécula de glicerol, e nós temos aqui uma novidade, que é esse grupamento chamado de grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato, daí que vem o nome fosfolipídio, ele confere para esse tipo de lipídio uma certa polaridade. É esse que é o lipídio encontrado na membrana plasmática. Durante as aulas de citologia, na explicação de membrana plasmática, esse assunto vai ser retomado com muita intensidade para vocês, tá ok? Então tá aqui para que você conheça, então tá aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui que eu prefiro. Eu tenho então aqui o glicerol, né? Então o primeiro átomo de carbono dele está ocupado com ácido graxo, o segundo átomo de carbono ocupado com ácido graxo, e o terceiro átomo de carbono ele não está ligado a um ácido graxo, ele está ligado a um grupamento fosfato. Okay? Por isso que você vai encontrar, na hora que você for estudar a membrana plasmática, uma estrutura dessa aqui, ó, que ele tem duas caudas. Essas duas caudas que você está vendo aqui, ela é consequência da união de dois ácidos graxos a um glicerol. Ok? Bem, um outro grupo de lipídio que é bem particular é o dos esterídeos. Os esterídeos eles são constituídos por cadeias policíclicas. Eu vou mostrar para você agora o que é uma cadeia policíclica, tá? Então, alguns químicos consideram esses lipídios aqui como alcoóis. Bom, e aqui está o lipídio mais famoso da nossa casa, o lipídio mais famoso da nossa família, o lipídio mais famoso do Brasil, né, em comentários, que é quem? Que é o colesterol. O colesterol faz parte desse grupo de lipídio, que é o grupo dos esterídeos. Esse aqui, pessoal, é que é a cadeia policíclica, tá vendo? A partir dessa cadeia policíclica, eu posso constituir essa molécula aqui, que é o colesterol, tá vendo? É um conjunto de 4 anéis ligados um ao outro. O que significa esse anel? Deixa eu explicar para vocês. Cada pontinha dessa aqui, pessoal, representa um carbono, tá? Então, é um conjunto de carbonos, para não ficar escrevendo carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono. Então, os químicos fazem essa representação, tá? Aí já fica subentendido para eles que em cada ponta dessa existe um carbono. No caso do colesterol, além dos carbonos, eu ainda tenho mais carbono aqui, aqui em cima, eu tenho essa hidroxila aqui, carbono, 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 tá? E o colesterol, gente, como está escrito aqui, ele é a molécula que ele é base para que o nosso organismo possa montar hormônios, como é o caso do estrógeno, como é o caso da testosterona. Esses hormônios, eles são montados com uma base de colesterol. Okay? Então você pode ver que a cadeia policíclica ela é a mesma. O que muda são os ligantes existentes nessa cadeia policíclica, tá bom? Bem, pessoal, e aqui o Rodriguinho quer falar um pouquinho para você do colesterol, que tanto o colesterol quanto outros lipídios, eles são substâncias essenciais para o nosso corpo, tá? É muito comum a gente escutar falando que a minha avó está com colesterol, ou professor, minha tia está com colesterol, isso é perigoso, né? Gente, colesterol e lipídio, eles são substâncias úteis para o corpo, tá? O que você tem que fazer? Ter controle do uso, claro, porque o excesso desse lipídio é danoso, mas a sua ausência também é danosa. A ausência do lipídio no corpo é tão danosa quanto o seu excesso, né? Nós precisamos das doses ideais. Por isso que nós temos lipídios que são classificados como lipídios essenciais e não essenciais. Alguns o corpo são capazes de produzir, são os chamados essenciais. Outros o corpo não é capaz de produzir. Desculpa. Os nossos lipídios que o corpo é capaz de produzir são classificados como não essenciais. O que o corpo não produz é classificado como essencial. Nós somos obrigados a obtê-los em dieta, tá? O colesterol é a mesma coisa. Nós temos colesterol que é produzido dentro do corpo e nós temos colesterol que vem de fontes externas, ok? Então o que vai acontecer? E ele é útil ao organismo? Claro, ele é útil ao organismo, sim. Ele é útil em quê, pessoal? Isso aqui foi questão da Unicamp, tá? A Unicamp deu um texto e ela perguntava qual que é a vantagem, qual que é a importância do colesterol para os seres vivos em geral. Gente, o colesterol ele é responsável pela manutenção da membrana plasmática.
ele está presente na membrana plasmática e ajuda na organização estrutural dessa membrana. Ele ajuda na constituição dos hormônios. Os hormônios que nós possuímos, esses hormônios como a testosterona, progesterona, a formação de certas vitaminas, pessoal, tá? Elas são provenientes de moléculas como colesterol ou outros tipos de esterídeos. Ele trabalha diretamente na constituição da bile. A bile, gente, é uma substância que ela é produzida no corpo da gente, ela é muito conhecida aí pelo nome de fel. Isso aqui que é uma substância produzida pelo fígado, que tem um sabor muito amargo, que é chamado de fel. Essa bile ela é produzida com base no colesterol. Tá? Então, quando o Rodriguinho fala para você, o pessoal tem mania de falar isso aqui, ó, que existe um colesterol que chama LDL e um HDL. Que o HDL ele é conhecido aí pelo nome de colesterol bom e o LDL colesterol ruim. Deixa eu fazer uma explicação para vocês. Na verdade, essa palavra LDL significa lipoproteína carreadora do colesterol. O colesterol é o mesmo. O que muda é o tipo de lipoproteína que o transporta, que faz o conjugado com ele. Então, como da lipoproteína, a palavra LDL significa Low Density Lipoproteins, ou seja, proteínas de baixa densidade. Esse é o conhecido popularmente pelo nome de colesterol ruim. O HDL é o High Density Lipoproteins, ou seja, proteína de alta densidade. Esse é o chamado colesterol bom. Então, o que é um corpo ideal, pessoal? O corpo ideal é o corpo que apresenta valores de HDL no seu limite mínimo ou acima do mínimo, ao mesmo tempo que o LDL está no valor abaixo do máximo ou nesse limiar máximo. Então, o corpo ideal, a quantidade de HDL não pode estar baixa, abaixo do mínimo, e ao mesmo tempo o LDL está acima do máximo. Isso implica, pessoal, uma situação que não é bem-vinda para o corpo. É nessa situação que o corpo pode formar uma estrutura que é chamada de placa de ateroma, que eu vou mostrar para vocês ali agora o que é. Então, está aqui a molécula de colesterol para que você possa ver, tá? Então está aqui a cadeia policíclica, que os átomos de carbono enumerados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Olha os outros ligantes aqui, hidroxila, metil, tá ok? Pessoal, esse colesterol, essa molécula de colesterol, ela pode ter a capacidade de se infiltrar no epitélio interno dos vasos, ele é chamado de endotélio. O colesterol do tipo LDL tem mais chances de se instalar nesta área interna do vaso do que o HDL. E quando ele se instala, ele pode gerar uma inflamação e gerar um quadro que ele é chamado futuramente de placa de ateroma. E essa placa de ateroma ela pode fazer com que o vaso possa perder elasticidade ou entupir, gerar quadros de aterosclerose ou arteriosclerose. Isso vai ser explicado para vocês durante o conteúdo de fisiologia humana chamado sistema circulatório, ok? Aqui eu só vou mencionar para você o que ele gera, tá? A placa de ateroma, gente, é uma placa de gordura que ela é formada no interior do vaso. Essa placa de ateroma, você vai ver que ela diminui a luz do vaso. O que é a luz do vaso? A luz do vaso é esse aqui, ó, gente, ó. Eu tenho esse diâmetro, eu tenho esse diâmetro. Então isso aqui me permite uma abertura. Eu chamo essa abertura de luz do vaso. Então vasos que têm maior diâmetro têm uma maior luz que o vaso que tem menor diâmetro. Então você está vendo a luz, olha o quanto de sangue passa aqui onde eu estou passando o cursor do mouse. Olha um vaso que tem placa de ateroma. Olha o tanto de sangue que deveria passar. Olha o tanto de sangue que está passando. É essa redução de sangue no coração, gente, que pode gerar um infarto do miocárdio. É essa redução na quantidade de sangue na cabeça que pode gerar o chamado AVC. Tá bom? Bem, eu separei aqui para vocês, gente, essas imagens para que você possa, então, compartilhar aqui com o Rodriguinho um estudo, tá? Quando você olhar para esse aqui, ó, você viu 3 caudas de ácido graxo associado a um lipídio. Isso aqui, pessoal, é um triacilglicerol. Isso aqui é o que, gente? Cadeia policíclica esterídeo. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é um ácido graxo saturado. O de baixo insaturado que tem dupla ligação. Tá vendo como é que funciona? Né? Para que você tenha isso aqui no seu mapa mental. Tá? Isso aqui cai desse jeito? Não. Dificilmente temos uma questão que mostra uma molécula assim e ele vai ficar perguntando para você da reação de esterificação, o que é. A maior exigência nas provas, e vai ser na nossa exigência também de prova, é a função do lipídio, se você conhece os exemplos dos grupos e como ele é constituído. Agora, ficar perguntando para você se é um lipídio, que tipo de lipídio, esse tipo de aprofundamento, ele é
pouquíssimo comum em provas de vestibulares envolvendo questão de biologia, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer algumas questões aqui para a gente treinar? Vamos lá? Vou te dar 30 segundos para que você possa avaliar essa questão da Paraíba. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Parabéns! Quem de vocês aí marcou a letra D? É isso aí mesmo, tá? Vamos lá? Olha só. Eu vou colocar aqui para que você possa fazer essa questão aqui da Federal Fluminense. Prontinho, pessoal? Bem, se você ainda não conseguiu resolver essa questão, dá uma pausa no vídeo que o Rodriguinho já vai fazer a resolução comentada dela, tá? Então vai lá, pausa. 1, 2, 3, vamos à resposta. Pessoal, essa questão, letra correta A, B, C, D ou E? Tá aqui para você, B, né? Então ele fala para você o seguinte: marque a opção que apresenta a conclusão correta a respeito dessa afirmação. Então ele explica a respeito do LDL, do HDL, e aqui está aqui para você. A alta concentração de HDL e baixa concentração de LDL significa um pequeno risco para o infarto do miocárdio verdadeiríssimo. Porque nessa situação eu tenho o colesterol conhecido popularmente como colesterol bom em alta concentração e o LDL baixo, ok? Bem, pessoal, com isso eu encerro para vocês esse conteúdo de lipídios. Agradeço a atenção de todos. Bons estudos. Aproveitem bem esse material. Os lipídios apresentam em sua maioria como constituinte químico os ácidos graxos e gliceróis. Essas substâncias elas são muito conhecidas, gente, no meio da química e da bioquímica, tá? O ácido graxo ele é um tipo de ácido classificado como ácido carboxílico, um ácido orgânico. Enquanto o glicerol ele é um tipo de álcool, tá? Esse glicerol, gente, ele é conhecido popularmente pelo nome de glicerina. Existem lipídios que possuem outra constituição química diferente dessa. O Rodriguinho vai estar falando deles para vocês posteriormente. Bem, eu quero chamar aqui a atenção para essa calda de ácido graxo. Essa calda de ácido graxo ele é uma calda que pode ter aí 14, 15, 16, 17 átomos de carbono na sua constituição. Em geral, esses átomos de carbono estão associados a um átomo de hidrogênio, tá? Então essa ligação que existe aí entre o átomo de carbono e hidrogênio, com grande quantidade de átomos de carbono aí, faz com que a nuvem eletrônica ela esteja homogeneamente mais distribuída. Então o que vai acontecer é que isso vai gerar uma apolaridade da molécula. É isso que faz com que os lipídios sejam moléculas apolares e não se misturem com a água, que é uma molécula polar. Porém, os lipídios, eles se dissolvem muito bem, sabe em quê? Em solventes orgânicos, como por exemplo o éter, como o álcool. Eu vou te dar um exemplo prático do caso do álcool. Você pode observar que nos shops, nas vitrines de shopping, as pessoas colocam os dedos e ficam as impressões digitais, né? Então ali fica gorduroso aquela região do vidro. O que o pessoal passa para limpar? Álcool. Ou então o pessoal usa limpa-vidro. E esse limpa-vidro, gente, ele é constituído de um solvente orgânico, justamente para ele poder dissolver o lipídio, é um solvente orgânico apolar, ok?